Falando 14 e no 15 hoje. 14 e 15. Não, Tá? 15 e 14. Ó, chamando você aqui com a trombeta para a gente começar então a nossa live aqui, a nossa conversa de hoje, né? Hoje nós estamos no 15º dia. Quinto dia. É o 15º dia hoje, né? Passando rápido, faltam apenas 6 dias. Então, já peço para você colocar o dedinho aí no aviãozinho, chamar as pessoas para a live do dia de hoje. Eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida, uma palavra de bênção para a sua casa, para a sua família. E se o som tá ótimo aí, o áudio tá bom, dá uma olhada. Tá bom aqui o áudio, pastor. Avisa aí só para a gente saber que vocês estão nos ouvindo, né? Que às vezes o sistema aqui nos engana, né? Mas olha, é um prazer poder estar aqui novamente. Eu até senti falta e saudade de vocês ontem, né? Domingo. Mas ontem nós tivemos os cultos na igreja, foram uma bênção, né? Ontem nós tivemos 3 cultos aqui na igreja do Monte Castelo. 3 cultos, 10h30 da manhã, às 5h30 da tarde, às 7h30 da noite. Graças a Deus, uma bênção. Muitos irmãos vindo celebrar o domingo da ressurreição de Cristo Jesus. Esse dia, esse momento que é muito importante ao povo de Deus, ao povo cristão. Pois é, e hoje, o celebrar hoje é o último dia. Celebrando hoje é o último dia, né? Hoje quem vai estar conosco trazendo a palavra é o pastor Eliseu Rodrigues. Eliseu Rodrigues. Uma bênção. Nós pedimos, ouça bem, igreja, depois eu quero que o Wellington faça esse corte para que possamos postar. Nós queremos pedir muita compreensão de todos vocês. Porque como sabemos, pastor Paulo, Eliseu, ele é muito conhecido nas redes sociais e muito conhecido pelas pessoas. E as pulseiras servem para que possamos ter o controle, porque aqui na igreja nós temos assentos bem limitados. Temos aqui, se não me engano, 800 cadeiras, 800 assentos. Então, em respeito a todos os irmãos que compraram e garantiram o seu assento no dia de hoje, nós pedimos que você compre a sua pulseira. Caso você não possa comprar, você pode tirar o assento de quem comprou. É verdade. Não é verdade? Então, para o melhor conforto de todos e para que possamos manter ali a quantidade, o conforto, tudo necessário para que você possa assistir sem ali intermédios, pedimos que você, por favor, compre a sua pulseira hoje. A entrada será para aqueles que tiverem a pulseira. Caso você não possa comprar a pulseira, pastor, eu não posso comprar, está difícil para mim, fale conosco, nós iremos ajudar você. Amém? Mas compre a sua pulseira e garanta hoje a sua entrada em nome de Jesus. E hoje é o último dia, né? Esse dia, ontem estava aberto, né? Estava aberto ontem. Foi aberto ontem. Antes de ontem também, né? Antes de ontem, na sexta-feira. Mas hoje a gente, por conta da demanda, né? Muitas pessoas de fora querendo participar e querendo vir. E a gente nem deu para as pessoas de fora, foi só o pessoal da igreja. Então, como a demanda vai ser grande, a gente tem que priorizar aquelas pessoas que nos ajudaram. Que são aqui da igreja, que fazem parte da igreja. Que fizeram a inscrição, conosco, inclusive, para nos ajudar realmente a assumir as despesas desse trabalho que está sendo feito aqui, que é o Celebrando. Então, hoje, feriado, a gente aproveita e convida você. Às 19 horas aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular do Monte Castelo, vamos ter a última noite do Celebrando e o pregador vai ser o pastor Eliseu, né? Com esse nome forte, Eliseu, né? Esse nome forte. Olha, o profeta Eliseu foi o profeta que mais operou milagres depois de Jesus. Viu? Ele é o segundo colocado, porque o primeiro é o mestre, né? O segundo foi o profeta Eliseu, um homem muito usado por Deus. Mesmo depois de morto, operou milagre, que jogaram o morto em cima dos ossos dele e o morto reviveu, né? Então, hoje nós estamos convidando você para participar com a gente. Mas o que mais que a gente vai falar? Avisar só os pastores que hoje não tem reunião do Ministério, vai ser para segunda-feira que vem, só que vai ter reunião geral do Ministério, correto? Às 19 horas. Essa segunda não dá, correto? Que a gente está no final daqui das nossas conferências. E segunda-feira que vem nós vamos ter, então, a reunião geral do Ministério. Certo? Mas vamos meditar um pouco da palavra hoje. Por exemplo, ontem, se nós tivéssemos feito o programa ontem, feito a live ontem, o versículo que nós íamos escolher era João 14,6, né? Fala exatamente Jesus estava praticamente já sabendo que ia morrer, ele teve uma conversa final com os discípulos, e essa conversa que Jesus teve com os discípulos
era exatamente com a intenção de deixar eles conscientes de que Jesus ia para um determinado lugar, mas que eles iriam também. E Jesus chegou e disse: vocês já sabem o caminho, vocês estão comigo, me ouviram 3 anos e meio, sabem de tudo que eu falei para vocês e sabem o caminho que eu vou, o caminho que vocês têm que seguir. E diz a palavra que, de repente, um dos seguidores de Jesus, um dos seus discípulos, chamado Tomé, disse: espera aí, Senhor, que caminho é esse? Eu não sei qual é o caminho. Ele falou para Jesus. Interessante que eu acho, pastor Paulo, que o cavalo está andando com Jesus 3 anos e meio, ele ainda estava confuso com Jesus instruindo, falando, dizendo quem ele era, falando todas as coisas. Isso para você ver como é que é o ser humano. Às vezes você desfoca, você deixa de realmente ser detalhista e prestar atenção em coisas fundamentais que às vezes servem para o seu entendimento, para o seu crescimento. É impressionante como Deus coloca sempre você ao lado de alguém, se referindo ao ministério. Sempre Deus coloca você ao lado de uma pessoa, para de alguma forma aprender com a pessoa. Você está entendendo? E essa questão realmente de aprender, às vezes a gente pega até os trejeitos da pessoa, aquela coisa toda. Como uma pessoa fala, como uma pessoa anda, como uma pessoa se veste. A gente acaba recebendo essa influência, né? Eu acho muito interessante essa questão de influência, é uma coisa que perdura por um tempo. Depois você acaba pegando o seu ministério mesmo, que é o seu, você acaba com o tempo, você descobrindo a maneira como é que você tem que se conduzir. Deus pega a dar o direcionamento do seu ministério. Mas no começo é muito comum a gente querer ficar muito parecido com aquele que realmente ganhou você para Jesus ou que colocou você no ministério. Eu, pelo menos, quando me converti, eu queria imitar até a voz do pastor com que eu me converti de verdade, o pastor Roberto Grumowski, né? E depois eu fui descobrindo o meu ministério como era, né? Às vezes você olha para alguém e eu quero ser desse jeito assim. Não, você vai ser do jeito que Deus quer que você seja, né? Do jeito que Deus quer que você seja. Eu me lembro que eu estava lendo um livro, né, que o Paul Yong-Soo, que depois tornou David Yong-Soo, ele falava para Deus que ele queria ser igual ao Billy Graham, né? E ele falava para Deus que queria ser igual ao Billy Graham. Ele olhava o Billy Graham pregando, aquela coisa toda, ele queria ser muito parecido com o Billy Graham. Ele conta no livro dele que um dia o Espírito Santo falou com ele, disse: pô, eu já tenho o Billy Graham. O Billy Graham, eu já tenho o Billy Graham. Eu quero você, o Paul, que você tenha exatamente o seu ministério. Ele acabou tendo um ministério brilhante, né? O coreano. A maior igreja do mundo era a igreja realmente que ele pastoreava, já está no Senhor. Isso é muito forte, pastor Paulo, porque a gente observa na internet várias formas de levar a palavra de Deus, várias formas de pastores levarem a mensagem, cada um como Deus coloca, segundo o seu propósito, segundo o seu ministério. Temos o exemplo do pastor Cláudio Duarte, que prega de uma forma assim mais engraçada, mais espontânea, mas que toca em muitas pessoas, que gera esse entendimento para muitos casais e também para muitas pessoas. É assim quando você vê várias pessoas, cada um com a sua forma, cada um com o seu modelo, e graças a Deus, homens e mulheres usados por Deus. A inteligência de Deus, Deus diversifica, por quê? Porque sabe como é a cabeça do ser humano. Por isso que Deus diversifica. Uns gritam mais, outros gritam menos, outros pulam, outros não pulam. Por quê? Porque, de alguma forma, Deus consegue realmente entrar no gosto de cada um. Porque tem gente que diz: não, eu não gosto porque o fulano grita muito, eu não vou lá. Ele não vai, mas tem pessoas que gostam. Você está entendendo? Tem outros que dizem: não, eu acho que lá ele fala calmo demais, não dá para mim. Ele já gosta do... Então Deus diversifica assim, né? Tem pessoas que nunca ouviriam o pastor e que, de repente, por conta dessa parte mais cheia de humor do pastor Cláudio Duarte, a pessoa acaba se agradando e assistindo e ouvindo. Isso. O que não ouve de outras pessoas. Eu acho que Deus, aquilo que eu sempre tenho falado, a gente não pode colocar Deus numa caixinha para ele ser do jeito da gente, do jeito que a gente acha que é o certo e do jeito que a gente quer que Deus seja. Ele não está preso nessa questão. É aquilo que eu falei uma certa ocasião, que eu acho muito interessante, né? Tem pessoas que ficariam escandalizadas de ver o que Jesus fez, cuspir na boca de um mudo, melar cuspe com terra para colocar no olho de um cego e fazer uma série de coisas que algumas pessoas ficariam horrorizadas e sair e reclamariam e tal, mas não é, você não pode colocar Deus numa caixinha. Ele opera do jeito que ele quer, da forma que ele quer, da maneira que ele acha melhor, você está entendendo? Então eu acho que realmente o Senhor Jesus Cristo usa as pessoas de uma forma diversificada, né?
Tem gente que é usado cantando, não é verdade? Cantando. Cantando, é usado cantando. Eu acho que é desse jeito assim. Deus age do jeito que Ele quer e Ele é muito criativo para poder alcançar pessoas. Eu estava assistindo, por exemplo, o depoimento da Baby do Brasil, ela contando como ela se converteu, parece uma loucura. Mas se Deus não fizesse uma forma tão maluca para fazer ela se converter, ela não se converteria, porque a cabeça dela já é uma cabeça meio malucada, né? Tinha que ver algumas coisas assim meio maluca para poder realmente se sentir impactada. Então o que eu penso é que Deus tem a sua forma de fazer. Mas vejam bem, o assunto aqui do capítulo 14, né? Jesus disse, você já sabe o caminho, e quando ele falou isso, o Tomé chegou e demonstrou que ele não estava assimilando a coisa não. No versículo 5 do capítulo 14, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Você imagina só, o cavalo está 3 anos e meio, ele não estava sabendo de nada. Pense numa criatura desligada. Ele ainda fala, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Esse é o sujeito mais desligado que eu já vi. Aí Jesus deu a resposta do versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, né? Depois que ele mostrou que ele estava desligado. Né? Ele estava totalmente desligado. Ele não foi entender o que Jesus falou. Depois que Jesus repetiu alguma coisa que ele ouviu durante 3 anos e meio. Talvez você conheça alguma pessoa desligada assim mesmo. Algumas pessoas que chegam no final do culto e mas qual foi a mensageiro? Sim. É o ser humano desligado, né? É TDAH, né? Então veja a palavra. E eu acho que essa palavra diz tudo. Do capítulo 14, do versículo 6. As pessoas andam atrás de caminho o tempo todo. Qual é o caminho verdadeiro? Tem gente que acha que para poder andar no caminho verdadeiro ele tem que ir atrás de uma religião hindu que tem algum tipo de promessa e tal, que você tem que fazer aquilo. Outros acham que o caminho verdadeiro está no shintoísmo, está em tanta coisa, porque você vai perceber são várias religiões que existem que têm propostas de vida eterna, que têm proposta de uma vida melhor para o outro lado. São muitas religiões. São muitos líderes, gurus que surgiram na história da humanidade que tinham uma proposta de vida eterna fundamentada exatamente em filosofia e ensinamentos que tentavam então conduzir as pessoas para uma direção e sempre as pessoas estão em busca do caminho verdadeiro. E o que é interessante é que o que as pessoas entendem como caminho verdadeiro é alguma coisa totalmente fora do contexto de Jesus. Sim. Porque as pessoas acham o caminho... Eu vi muita gente falar assim, eu nem sei o que vou fazer, eu nem sei onde é que está a verdade. É tanta igreja, uma diz uma coisa, outra diz outra, outra diz aquilo. Meu irmão, a verdade não é a instituição, gente. A verdade é Jesus. A verdade está na instituição, mas não é a instituição. Nenhuma instituição, seja ela quadrangular, qualquer outra delas, não pode dar para você um salvo-conduto, dar para você exatamente um ticket que você vai subir direto para o céu porque você faz parte da instituição. Não, a instituição não tem poder para isso. Ela ajuda você a permanecer no caminho, ela vai estar ali cuidando de você para que você não saia do caminho. Mas o único salvador é Jesus e o caminho verdadeiro é Ele. Ele é o caminho verdadeiro. E Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou. E é bom nós falarmos isso, porque você pode perceber que as pessoas tentam encontrar atalhos. Não, você pode chegar a Deus por esse caminho, todos os caminhos levam a Deus, tentando dizer que os apóstolos podem levar uma pessoa para Deus. E os apóstolos não podem não, gente. Eles têm limitações quando se refere a isso, por uma simples razão. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, não foi José, não foi Maria, não foi ninguém que morreu por você na cruz, dessas pessoas que eu citei. Pelo contrário, todos eles estavam dependendo da morte da cruz para eles poderem também safar ao lado deles. Senão eles se complicariam. Porque, na verdade, quem morreu na cruz por você foi Jesus Cristo. Ele não falou, eu sou um dos caminhos. Ele não falou no plural, ele falou no singular. Falou no singular, eu sou. A primeira pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se houvesse outros meios para você poder chegar até o Pai e, consequentemente, alcançar sua salvação, ele teria dito, eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades, tentando dizer para você que existem muitas verdades, como existem pessoas que pensam. Eu sou uma
pessoas que possam dar para vocês. Não. Ele falou, na primeira pessoa, falou no singular, dizendo que esse direito não foi dado a outra pessoa, porque nenhuma das pessoas que de repente você admira nesse contexto religioso foi capaz, então, de morrer por você na cruz para poder dar para você essa aproximação que envolve uma série de coisas. É aquilo que eu tenho falado, o testamento é dele. E um testamento só tem valor, você só tem direito a tudo aquilo que está no testamento de benefício para você, se o testador morrer. É aquilo que ele determinou para você. O testamento só tem valor quando o testador morre. Por isso, quando você abre a Bíblia, no meio está Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo para você o quê? Que dali para frente, tudo que está ali você tem direito, porque o testador morreu para que você pudesse ter direito. E quem morreu para você ter direito a um testamento? Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Maria, não foi ninguém. Foi Jesus Cristo. E esse é o assunto do capítulo 14, que ontem nós não tivemos pregando, que a gente encerra aqui. Mas vamos para o de hoje. Capítulo 15 do Evangelho de João. O que é que a gente vai tirar aqui do 15 do Evangelho de João? Eu vou tirar o verso 7. 15, 7, viu, pastor Paulo Neto? Se estiveres em mim. Se permanecerdes em mim, a tua se estiver, né? E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Vocês viram aí a preocupação de Jesus? Às vezes a questão não é se converter. É tão bom se converter, a gente faz uma festa quando alguém se converte. Mas eu acho que a festa mesmo deve ser feita para aquele que permanece. Permanece. O que permanece. É aí que está a questão. Às vezes as pessoas chegam da igreja, né? São tocadas, ficam entusiasmadas, entram, aceitam Jesus, aquele primeiro amor. Quando começam a vir as primeiras pressões, as primeiras armadilhas do diabo, às vezes a pessoa abre mão de tudo aquilo que ele chegou a falar na presença de Jesus, na presença de pessoas. Vocês estão entendendo? Não é à toa que o final dos tempos vai ser marcado, já está acontecendo, segundo o apóstolo São Paulo, marcado pela apostasia. O que é apostasia? O abandono da fé, o abandono das nossas convicções, da nossa crença. É o que nós estamos vivendo hoje, esse abandono da fé, o abandono da crença. Viu? É impressionante como nós vivemos essa apostasia, é impressionante os irmãos que evangelizam no meio do carnaval, quando estão dando água para as pessoas, levando uma mensagem, nos contam que são muitas pessoas que dizem assim, eu vou voltar, poxa, eu já fui do caminho de Deus, eu estou aqui agora, mas eu vou voltar. É muita gente que prova, então, que as pessoas têm dificuldade para permanecer, e essa é a preocupação de Jesus. Quando ele reuniu-se com os seus discípulos, que ele estava para morrer, ele teve uma conversa muito clara. Ele chegou e disse, olha, eu sou a videira verdadeira. Vocês são ramos. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, e Jesus falou para os discípulos, é que vocês não têm como dar frutos se não estiverem ligados a mim. Jesus falou. Não tem. Se vocês desligarem, vocês não têm como frutificar, disse Jesus. E depois que Jesus Cristo falou isso, ele resolveu oferecer prêmios para aqueles que permanecem. Né? Bom, vamos dizer um bônus, né? Um bônus. Um prêmio para você que consegue permanecer. E ele disse, olha, falou no verso 7, se vocês permanecerem em mim, continuarem comigo, ele falou para os discípulos, e o que eu falo, o que eu ensino para vocês, permanecer em vocês, continuar com vocês, aí eu vou premiar vocês. Vocês vão me pedir o que vocês quiserem e eu vou dar para vocês. Dizendo assim, que ter respostas de orações é privilégio de quem permanece, de quem continua no caminho. Porque às vezes tem pessoas que se afastam com facilidade, aí quando tem problema eles correm para Jesus e querem que Jesus realmente resolva imediatamente. Alguém vem, começa a dizer, não, vai lá, você chega agora e começa a pressionar Deus, determina isso, determina, você não determina nada. Quem é você para determinar alguma coisa para Deus? E às vezes ainda mais nas circunstâncias de vir, na condição que vem. O sujeito fica longe o tempo todo, aí quando chega um problema na vida dele, ele corre para tentar se acertar e já quer que Deus atenda ele imediatamente. No tempo dele. No tempo dele, e alguém vai e diz, olha, determina isso, eu determino isso, determino aquilo, outro dia. Te revolta com Deus, como se Deus fosse se submeter às nossas pressões. Se você vem, venha humildezinho.
Diga, Senhor, eu estou na tua mão, tem misericórdia de mim, espera Deus trabalhar, porque Deus gosta de trabalhar com o tempo. O tempo vai ser fundamental para poder moldar você uma pessoa dentro daquela visão que Deus quer que você seja. E às vezes ele deixa você ficar ali sendo moldado e ficar num processo de espera, porque Deus também trabalha na espera das coisas. Deus também trabalha. E outro ponto importante é que Deus também trabalha no silêncio. Não é porque você não vê, não é porque você não consegue perceber que nada está mudando, que Deus não está trabalhando. Às vezes, antes de Deus mover algo material, Ele precisa mover o nosso eu aqui dentro. E imagine como hoje em dia, mais do que nunca, é uma grande dificuldade das pessoas permanecerem. A permanência é algo que é extremamente difícil em muitos cristãos. É fácil você perceber. Quando você estiver na igreja, comece a olhar, comece a analisar as pessoas que estavam no começo do ano e as que estão hoje. Você vai perceber uma grande diferença entre essas pessoas. Porque às vezes, pastor Paulo, as pessoas não conseguem permanecer. Permanecem porque estão necessitando de algo que Deus pode atender. E isso faz com que a pessoa permaneça porque a motivação, e esse é um ponto muito importante, o que é a motivação? É o motivo que te leva à ação. Então, exatamente. Se eu tenho um motivo, eu tenho a ação de permanecer. Se eu perco esse motivo, eu não permaneço. Exatamente. Então veja como isso é muito complexo. Você precisa ter muito discernimento. Qual é a motivação que faz você permanecer? Se o motivo é algo, se o motivo é secundário, se o motivo é material, se o motivo é paralelo, você não vai conseguir permanecer. Agora, se for Jesus, se for o caminho, a verdade e a vida, você consegue permanecer. Você consegue se firmar. E outro ponto que faz com que as pessoas não consigam permanecer, sabe qual é, pastor Paulo? São pessoas. Como existem cristãos que têm aquele argumento: eu saí porque me decepcionaram, eu saí porque me machucaram, eu saí porque disseram algo para mim que eu não gostei. Ouça, se você entrou na igreja por causa de Jesus, fique por causa dele. Permaneça por causa dele. Esteja na casa do Senhor por causa de Jesus. Porque ele, como falamos em uma live anterior, jamais vai te decepcionar. Jamais vai te olhar torto. Jamais vai ser indiferente com você. O Senhor da igreja é aquele que é perfeito. E nós somos imperfeitos. E estamos sujeitos a decepcionar, e a entristecer e magoar pessoas. Então que jamais você permita que ninguém seja uma pessoa que faça você não permanecer na casa do Senhor. Olha, a melhor maneira da pessoa permanecer, sabe o que é? Ele se esvaziar de si mesmo. Justamente. Se esvaziar dos seus mimimi, de necessidade. Tem gente que está na igreja e tem necessidade de ser visto, aplaudido, de ser elogiado. Tem que parar com isso. Você tem que se esvaziar dessas coisinhas, dessas deformidades, para poder sobrar espaço dentro de você, para você se encher de Deus. Senão, meu irmão, é complicado. Você vai ver defeito em todo mundo. E tem um detalhe: quando você vai para a igreja, você não tem que olhar, ter essa visão de achar que você vai encontrar pessoas perfeitas. Com certeza. Você vai encontrar pessoas tão imperfeitas quanto você. Você está me entendendo? Eu fico dando o exemplo de Jesus. Vocês prestaram atenção que Jesus Cristo nunca saiu do templo, nunca deixou de ir na igreja? Ele é Deus. Desde criança. Teve um dia que os pais até esqueceram ele, foram embora para casa, para Nazaré, e ele ficou lá, tiveram que voltar no meio do caminho para poder apanhá-lo, porque ele havia se perdido lá. Mas vocês prestaram atenção que você, quando leu o Novo Testamento, o tempo todo Jesus Cristo está no templo, está nas festas, está na igreja. Quando ele estava fora de Jerusalém, que ele estava na Galiléia, ele ia para as sinagogas, direto. Ele poderia dizer: o que eu vou fazer lá? Ninguém gosta de mim, todo mundo fica querendo me dar rasteira. Ele não ligava para aqueles líderes que não gostavam dele, que o depreciavam, viviam tentando realmente criar corte nas coisas que ele fala. Ele nunca se importou, porque era a casa do pai. Ele ia lá por causa do pai, não para ser elogiado ou para ser apoiado pelo sujeito que morria de inveja dele.
Ele poderia dizer, eu não vou mais lá, mas ele ia. Você está entendendo? Então, olha, permanecer é a grande sacada de viver bem com Deus. É permanecer. E uma das coisas que a gente observa, por exemplo, aqui, que eu acho fora de série, que é um pedido para você permanecer. Não está dando para ver direito? Não, porque quando o senhor vira, ele está... Só ajeitar aqui. Mas veja bem, uma das coisas, por exemplo, que é interessante é o que está no Salmo 92. Onde é que está? No versículo 12. Salmo 92, 12 tem aqui um direcionamento para você, para mim, para todos nós, sobre a importância de permanecer, de estar ali, congregado, acima de tudo. Olha o que diz. O justo florescerá como a palmeira. Por que ele fala isso aí? Florescer, ele vai crescer, crescer, e a palmeira cresce muito, ela vai lá para o alto. Fica alto. E uma das características da palmeira, ela é preparada para vento forte, ela não cai com temporal. Ela balança, ela verga, mas ela volta para o lugar, é difícil derrubar uma palmeira. Não tem temporal, não tem vento forte que derrube uma palmeira. Você tem que ser assim, que nem uma palmeira. Paulada da vida, você vai pegar decepções, você vai sofrer. Os ventos fortes vão bater contra você? Com certeza. Mas que você vergue, mas que você não caia. Porque o justo, o justificado em Deus, ele é realmente que nem a palmeira. Ele cresce como a palmeira. Ele cresce também, ele floresce como a palmeira e cresce como o cedro do Líbano. Se você vê um cedro do Líbano, tem um diâmetro, a tora da madeira, que aquilo ali ninguém derruba. Ele cresce até 40 metros. E pode vir vento forte, pode bater o que bater, que ele realmente não despenca, não, né? E a Bíblia diz que o justo, ele vai florescer, para frutificar como a palmeira, e vai ser como o cedro do Líbano, né? Diz aqui, né? Que é uma coisa interessante, né? Ele vai crescer como o cedro do Líbano, mas tem um detalhe, sabe como? Plantados na casa do Senhor. Você tem que se plantar na casa de Deus, aprenda isso, esse é o segredo. Qual é a vantagem de estar plantado na casa do Senhor? Você vai florescer nos átrios, no pátio da casa de Deus, e você vai ficar velhinho. E na velhice, você ainda vai dar frutos. Nós temos aqui o nosso diretor do diaconato, que tem 88 anos. E há 20, quantos anos, pastor? 25 anos. Só aqui. Só aqui. E antes ele trabalhava numa outra igreja ali. Há 25 anos servindo. Não falha, não falta, com 88 anos, é ligeiro, é esperto, caminha normal, não arrasta nem o pé e tem um vigor que a gente glorifica a Deus e agradece por Deus nos ter dado ele para trabalhar com a gente aqui na igreja, né? É um braço forte que nós temos, o irmão Francisco, nosso diretor do diaconato. E está dizendo aqui que mesmo na velhice ainda vai dar frutos, que serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Vocês estão vendo o resultado de permanecer? Se permanece, você fica velhinho, fica vivo, vive muito e ainda dá fruto. Essa era a preocupação de Jesus. Plantados na casa. Plantado, né? Ninguém tem você quando você está plantado. Caia quem quiser cair, faça a fofoca que quiser fazer, fale mal de pastor, fale o que falar, você sabe que você está servindo a Deus. Como diz a palavra, queridos, você não serve a homem, você serve a Jesus. Ponha isso na cabeça. Essa é a melhor coisa para você realmente permanecer. E essa era a preocupação de Jesus no capítulo 15. Permanecer, pastor Paulo. Por isso que ele falou com seus discípulos, permaneçam em mim. E olha o que ele vai dizer também interessante. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, como o pastor Paulo falou, estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E nisto será glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus
discípulos. Dê fruto onde você está plantado. De repente você está plantado num grupo, plantado aí numa célula, plantado como diácono. Procure frutificar, porque a Bíblia deixa claro. Fazer a obra de Deus relaxadamente gera maldição na vida da gente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, disse o profeta. Então é só se plantar, gente, e permanecer. Tem gente que não consegue permanecer em lugar nenhum. Não consegue. É de um lado para o Já outro. rodou em mais de 10 igrejas, vai aqui. E um detalhe interessante, sabe qual é? É que em todas as igrejas ele arranja um problema, arranja defeito, algo que ele não gosta. vê algo e não consegue se firmar em lugar nenhum. O verdadeiro Imagine cristão, só. sabe, né? O verdadeiro cristão, ele faz a diferença no ambiente que ele está. Um dos exemplos que a gente tem muito forte de alguém que crescia horizontalmente, diz a palavra de Deus. Porque esse é o processo do crescimento. A gente tem que crescer para baixo, e crescer para cima, e crescer para os lados. Crescer para baixo, você cresce no conhecimento da palavra de Deus. Cria raízes. Crescer para cima, você cresce na oração, no seu devocional, na sua vida com Deus. E crescer para o lado, você cresce no relacionamento, das convivências. A Bíblia diz que José era como um galho de árvore que corria em cima do muro, que ele realmente, o quê? Ele crescia para os lados, era um camarada que se relacionava bem com todo mundo. Ele tinha uma facilidade, né, para esse relacionamento interpessoal. Tem crente, tem cristão que é uma bênção, é conhecedor da palavra, ora muito, mas é complicado para conviver com pessoas. Não tem crescimento na horizontal. Péssimo de relacionamento. É péssimo de relacionamento. Ninguém quer andar com ele, ninguém quer trabalhar com ele, todo mundo foge. Mas é um homem de Deus que conhece muito a Bíblia, que ora, que é consagrado, mas é chato, é enjoado, todo mundo se afasta, todo mundo, porque é um sujeito complicado, com dificuldade para se relacionar. Né? Os seus relacionamentos interpessoais são complicados, não consegue se dar bem com ninguém. Isso é falta de crescimento na horizontal. Não seja um cristão chato, amém? Seja um cristão, gente boa, que abençoa, que é de bem com a vida, porque nele repousa o Espírito do Senhor. É que diz a palavra, se depender de vós, tem de paz com todos. Vocês estão entendendo? Aí tem uma série de coisas. Às vezes tem gente que não consegue se relacionar bem porque é bravo demais. Tem irmão que é de oração, que conhece a Bíblia, mas é bravo, é brigueiro, é encrenqueiro. Aí complica. Sabe por que complica? Porque Jesus disse que você não pode ser bravo, você tem que ser manso. E foi a única vez que Jesus disse assim, olha, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Para a gente aprender com ele a mansidão. Porque tem muitos problemas que nós criamos nos nossos relacionamentos interpessoais pela falta de ser manso. Às vezes a nossa brabeza, a nossa intolerância nos atrapalha na igreja, na nossa casa, no ambiente de trabalho, na nossa família, porque a gente é encrenqueiro, faz questão de coisas mínimas, tudo fica nervoso, tudo fica moado, fica chateado. Isso aí é falta de mansidão. E o que é grave nisso tudo é que manso não vai morar, sabe onde? Na Nova Jerusalém. Zangados, os mansos vão. Não, desculpa, os mansos, os zangados. Os brabos e os zangados não vão morar na Nova Jerusalém. Porque nas bem-aventuranças Jesus falou, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então quer dizer que ele não quer gente brabo para herdar a terra quando a gente voltar depois do juízo final, voltar para cá para morar na Nova Jerusalém. Então fique esperto, viu? Você que é muito brabo, que tudo estoura, que tem pavio curto, pede para Deus mudar você. Senão você vai se atrapalhar muito. Então o assunto de hoje é permaneça. Mudado. Mais alguma coisa? Amém. Vamos orar? Vamos orar, mas antes, eu sei que tá com avisar que hoje nós temos o nosso último dia do Celebrando. E pelo amor de Deus, compre a sua pulseira, você que não comprou ainda, porque tem muitos irmãos que estão procurando, querendo. Nós temos que priorizar aqueles que compraram. Amém? Olha aqui, vamos colocar o nome das pessoas que estão pedindo oração. Olha aqui, tá boa a participação aqui, tá ótima. Só aqui tem 90 pessoas, no outro tem quanto? Deixa eu ver aqui quanto tem no outro Instagram. Quanto tem no outro, Hélio? 53. Quanto? 53. Não, interessante. 91 no Monte Castelo, né? Ele tem 53. Ele tá no Monte Castelo. Ah, tá certo. Então tá aí, nós temos mais de 150 pessoas. Tá no dele? Peraí. Viu? Então, veja bem uma coisa, a gente vai orar, mas agora então vamos esperar você pedir oração aqui.
Você entra no meu aí que eu entro desse aqui. Vou entrar no seu aqui. Tá bom? Deixa eu... Amém. Vamos ver quem é que vai pedir oração aqui. Suzane, já... Deus é maravilhoso. Sandra e família. Silvinho. Tá no Monte Castelo. Deixa eu ver se aqui está pedindo oração. Simone Diniz e família. Pede oração. Aqui é do Monte Castelo. Isso, aqui no seu. Alguém pede pelo Celso e pela filha Maiara. Quem está pedindo? Veja aí um pouquinho aí. Cristiane e família, oração pela Rosivânia e família, Kátia e família, Gabriel Barros, Diogo Lopes, oração pelo André dos Santos, Silvana Barros, a Ana Gardenia pede oração pela família, o Paulo, oração pelo Paulo Vitor, a Kalina pede oração pelos familiares, orem pelo meu neto, Francisco André, oração pelo sobrinho, Alifer, Gabriel Lopes, a Rosineia pede oração pela família, a Jane Furtado pede oração pela saúde emocional. Vamos orar. Ela, Tami Becker, Senhor, deu paz aqui, Rosélia e família, o Jackson pede pela família dele também, deixa eu ver quem mais aqui, Isabelle pede oração também pela família. Eu gostaria de oração por meu filho, Flávio Silvino, dos Anjos, está incluído na oração. Zé Luiz e família, Deusa e família, Daniela e família, Sandra Regina, né? Sandra Salazar, pede oração por toda a sua família. Deixa eu ver quem mais aqui. Alguém pede pela tia Luciana, a Bia Costa, a Evanice pede também por sua família. A Gabriele, família. Deixa eu ver quem mais aqui. Várias pessoas aqui estão pedindo oração pela família. Quem mais aí entrou aí? Pastor Eliseu entrou? Vai. Deixa eu descer assim. Fala com ele. Deixa eu falar com ele. Olha, nós temos aqui vai entrar uma pessoa para Vamos ver se ele vai entrar. convite, né? Muito corrido aí. Né? Verdade. Então, vamos ver aqui. Entrou? Pode falar aí. Alô? Tá aí no seu celular. Aqui, Paulo? Ele está em qual? No de vovô? Na Monte Castelo. Pastor Eliseu, muito boa tarde, homem de Deus. Pai seja convosco. Daqui a pouco estaremos juntos aqui na EQC de Monte Castelo. Se o senhor puder rapidamente só mandar um abraço para os irmãos e confirmar a sua presença aqui hoje. Estou aqui com o nosso presidente, pastor Paulo Guilherme, meu avô, e é um prazer conhecer o senhor. É um prazer para nós. Paz, meu irmão. Seja bem-vindo. Amém. Hoje à noite estaremos juntos aqui na cidade de São Luís. O pastor pode dar mais detalhes do endereço para juntos cultuarmos ao Senhor e também pregar a sua poderosa palavra. Amém. Estamos aqui todos nessa expectativa, tá, pastor? Que Deus lhe abençoe, que você seja um instrumento de bênção de Deus, mais uma vez, né? Para a vida daqueles que vão estar aqui. Que Deus possa lhe usar através do Espírito Santo e que fortaleça a nossa vida e sustente cada vez mais as nossas convicções. Tá certo? Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Obrigadão, viu? Até mais tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais tarde. Tá lá. Viu, gente? Então, o pastor Eliseu vai estar aqui hoje. Pena que não saiu no outro, né? Lá do Paulo Guilherme, né? Do Paulo Guilherme, Isso. né? Mas aí a gente vai colocar esse aí depois para fazer a divulgação e tal. E vocês viram que ele já está aqui na cidade, então vai ser hoje à noite aqui. Aproveitamos e convidamos todos. Mas mais pessoas pedindo oração, pastor Paulo? Vamos ver que eles... Vamos ver quem está aqui pedindo oração. Lúcia Aragão, pedindo oração pela família. Deixa eu... Mario de família. Também pediu oração pela... A Dayana pediu oração pela... Mario de família. Henrique Diniz de família. Tem que ser no momento da pessoa de Deus. Hein? Tem que sair no momento da pessoa. Peço oração pelos meus pais e pela minha amiga Milena, que vem lutando contra o CA, né? Então vamos orar, né? Vamos incluir a Milena na oração. Vamos ter essa vitória no nome de Jesus, com certeza, né? Não tenho dúvida disso. Vamos orar, pastor Paulo? Vamos orar. Você que está... Olha onde você estiver aí para poder fazer esse momento de oração, ok?
Vamos orar. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, tudo aquilo, Senhor, que em nome de Jesus tiver impedindo essa pessoa de permanecer em Ti, de permanecer na Tua palavra, todas as tentações, tudo aquilo, Senhor, os embaraços, nós oramos agora e Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, dá força a esta pessoa, dá vigor a esta pessoa, Senhor. Enche ela com o Teu Espírito, para que ele possa vencer tudo aquilo que tem tentado afastar da presença do Senhor. Pai, que assim como Tua palavra diz, que ele possa permanecer, Jesus. Que ele possa permanecer, Senhor. Que faça chuva, faça sol, tempo bom, tempo ruim, mas que ele possa permanecer na Tua palavra, permanecer no caminho, na verdade e na vida que se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Que se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós também oramos, Senhor, por cada um que está aqui pedindo oração, pelos doentes, fisicamente, ou então pela alma, Senhor, no emocional, aqueles que não estão bem ultimamente, Senhor, que estão enfrentando muitos desertos, que estão enfrentando muitas lutas, Senhor. Nós oramos agora e Te pedimos em nome de Jesus, que o Teu poder, que a Tua intervenção divina e espiritual possa alcançar através da graça a cada um que esteja escutando. Senhor, nós declaramos pela fé e profetizamos que essa doença será para a glória de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado sobre a tua vida em nome de Jesus. Senhor, que assim como foi pregado hoje, que possamos permanecer, que a tua palavra possa permanecer em nossa vida, Senhor, que a tua palavra, Deus, possa permanecer em nossa mente, e que venhamos permanecer diante de tudo aquilo que estiver sobre a nossa vida. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda os nossos olhos, guarda os nossos ouvidos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Se você, onde você estiver, diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Amém. Pois é, que você receba essa permanência, que fique firme, que o próprio Jesus falou lá em Apocalipse, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tem que permanecer também, até a morte. Outro ponto importante, um abraço aqui para o pastor Léo, que está no hospital com a sua esposa, a nossa irmã Grazi. Que Deus possa abençoar você, pastor Léo, com a sua esposa, a sua família, e restabeleça a saúde dela em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até mais tarde. Viu?